eu sei me defender, eu estou num país livre, pago esse programa e tenho o direito de expressar minha opinião. E a questão do aborto? Vamos mudar o disco. E dentro da questão do aborto a gente entra com célula-tronco porque está muito ligado. E a questão do aborto? Em primeiro lugar, aborto não é uma questão religiosa. Essa tem sido a malandragem desses libertinos, dessa gente que não teme a Deus. É tentar rotular qualquer pessoa que é contra o aborto. Olha, isso aí é coisa de religião retrógrada. Ah, é? Aborto não é uma questão religiosa, é uma questão científica, especificamente biológica. A biologia comprova, com farta documentação, que a vida começa na concepção e ela é contínua, quer intra ou extrauterina, até a morte. Quem determina isso é a ciência, não é a religião nem a teologia. A biologia. A vida começa na concepção e ela é contínua, quer intra ou extrauterina, até a morte. E aí você diz, pastor, mas por que essa discussão que se acerta para poder definir se a vida começa na concepção ou não? Porque a vida começa na concepção, significa que aborto é matar uma vida. A biologia, a genética, a embriologia, ela fundamenta a humanidade da criança desde o ventre. Desde o ventre. Você sabe qual é a diferença entre o óvulo fecundado e você? O tempo e a nutrição. O óvulo fecundado tem um dia, uma semana, 3 meses, 4 meses, e você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. O óvulo fecundado, ele se alimenta dos nutrientes lá do fluido amniótico, daquela cápsula que o protege, e você come arroz, feijão, carne. A diferença entre o óvulo fecundado e você é o tempo e a nutrição. Significa então que o embrião é humano. O embrião é humano. Escuta, o embrião é uma pessoa porque na sua evolução ele não pode se tornar outra coisa a não ser pessoa. Nenhum corpo vivo pode tornar-se pessoa a não ser que já seja pessoa. Ser e humanidade não estão em ordem crescente. Ser e humanidade são inatas, não são adquiridas. Nenhum ser humano é mais humano do que outro. O que difere é o tempo e a nutrição. Por isso que o embrião é um ser humano. E aí, aproveitando essa questão de embrião, e a pesquisa de célula-tronco? Rapaz, essa sociedade sem Deus não é brincadeira, não. Eu vou dizer aqui uma definição clara. Escute o que eu vou te falar e preste muita atenção, que isso aqui é importante. Os evangélicos são a favor da pesquisa de células-troncos desde que não sejam embrionárias. Eu vou repetir e vou prosseguir. Os evangélicos são a favor do estudo e da manipulação de células-troncos para
fins terapêuticos, desde que não sejam embrionárias. Podem ser tiradas do cordão umbilical, da medula óssea e da corrente sanguínea. Por que a pressão de se usar embriões para manipular? Que está escondido no jogo. Por que essa pressão? Para aprovar lá a lei no Congresso Nacional de Biossegurança. Por que essa pressão? Para que os cientistas tenham autorização de manipular células troncos de embriões. Porque eles, muitos deles, não estão exclusivamente preocupados com a questão terapêutica, mas com a questão de clonagem humana. É aqui que mora o perigo. Porque o homem quer brincar de Deus. Nenhum cientista tem o domínio absoluto da manipulação genética. Sabe o que pode acontecer que ninguém diz? Um gene defeituoso por manipulação se perpetuar na raça humana e lá na frente, nas gerações futuras, termos doenças que até hoje não apareceram e defeitos na estrutura do ser humano que até hoje não apareceu. O homem querer brincar de Deus, a complexidade da vida e do ser humano, para você ter uma ideia, um único filamento de um DNA, de uma única célula do homem, você carrega bilhões. Um único filamento de DNA de uma única célula humana tem informações para preencher uma biblioteca de 1000 volumes. Eu estou falando de um único filamento de uma única célula. Você tem bilhões. Para você ver a grandiosidade e a complexidade desse ser que é você. Se os cientistas conseguissem uma tecnologia de ampliar o diâmetro de uma célula em 1 milhão de vezes, a descoberta científica seria tão fantástica que jogaria quase todo o conhecimento acerca do ser humano por terra. Para você saber que apesar de toda a tecnologia e de todo o avanço científico, o homem sabe muito pouco acerca da complexidade do ser humano. O cérebro humano, que é a estrutura mais complexa do ser, só no cérebro humano, você aí nessa cacholinha de 1,3 kg, alguém que tem um cabeção maior pode ter, ou mais forte, pode ter 1,5 kg, não sei, eu que sou mais magrinho, devo estar por aí. Esse 1,3 kg que você carrega aí na cabeça, possui 10 bilhões de células, interligadas por ramificações de cada uma entre 10.000 a 100.000 ramificações. A estrutura de comunicação do cérebro, do tamanho que é, não tem tecnologia para reproduzir as ligações que você tem no seu cérebro. O que é o homem para dizer que manja tudo, que sabe tudo de ser humano? A manipulação genética, ela é perigosa. Não tem estudos definidos. E nós evangélicos, então, porque o embrião é humano e porque a vida se dá na concepção, isso não é religião, é biologia. Nós não aceitamos a manipulação de células embrionárias. Sabe por quê, irmãos? Se a vida começa na concepção, este fantástico fato biológico não pode servir a interesses sociológicos, políticos e econômicos. Não é questão de religião, é conceito científico
que o homem sem Deus quer esconder e distorcer para seus interesses mesquinhos. Vou repetir, porque isso é importante, alguém pode ter ligado a TV agora. Os evangélicos são a favor do estudo de células-troncos, desde que não sejam embrionárias. Cordão umbilical, corrente sanguínea, medula óssea, tem milhares e milhões. E eu tenho uma reportagem do jornal de ontem, que vai aparecer no visor da TV, mostrando as células-troncos do cordão umbilical, que serve para várias curas terapêuticas. Várias curas, para diabetes, tratamento de diabetes e tantas outras coisas. Não vem aqui nos rotular como ignorantes e como fundamentalistas religiosos que não têm domínio de conhecimento. Eu quero que você guarde. Você pode repetir comigo? Para você guardar. Eu conheço isso que eu estou te falando. Isso é científico. A repetição, ela ajuda você a memorizar. Então você vai repetir comigo. Eu falo, você fala, eu falo, você fala, para poder ficar bonito. Ok? A diferença entre o óvulo fecundado e eu é o tempo e a nutrição. A vida começa na concepção. Isto é um fato científico comprovado pela biologia, pela medicina fetal, pela genética e pela embriologia. Não é simplesmente uma questão religiosa. Agora escute o que eu vou te falar. Algumas questões sobre o aborto que você precisa saber, que são interessantes para você entender essa matéria. O feto não é prolongamento da mãe. O feto não é prolongamento da mãe. E porque ele não é prolongamento da mãe, nós não admitimos aborto em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Seja por estupro, seja o feto anencéfalos. Nós não admitimos o aborto porque o feto não é prolongamento da mãe. Prova, pastor, provo. E não é com teologia não, é com ciência. É o corpo da mãe, primeiro, que diz que o feto não é prolongamento dela. Porque se a criança não tivesse protegida pela placenta, o corpo da mulher botava para fora o feto. É o primeiro sintoma. Se não tivesse a placenta, o corpo da mulher expulsava o feto. Ele é corpo estranho. Segundo, é a mãe e não o feto que é passivo e dependente. É impressionante. Deus é incrível, minha gente. E a ciência tem que comer na mão da teologia mesmo. Não é a mãe, não é o feto, mas a mãe que é passiva e dependente. É o embrião que faz cessar o ciclo da mãe. É ele que torna habitável o útero, desenvolvendo a cápsula protetora e o fluido amniótico. É o feto, em última instância, que determina a hora do parto, e não a mãe. Como é que eu vou concordar com aborto se aquele ser não é prolongamento do corpo da mãe? Feto não é igual a uma unha, que é grande, que você pode cortar porque é prolongamento do seu corpo. Feto não é o cabelo
da tua barba, que aumentou e você pode tirar porque é prolongamento do seu corpo, geneticamente